amores, olha, eu vou soltar aqui o sonho e vou continuar com os versículos, tá bom? Eu vou soltar o sonho e vou continuar com os versículos. De onde eu parei. Que é justamente por causa da revelação que eu tive. Vou começar do versículo 8 de novo e vou até o quê? Até o 11. Aí eu paro e faço outro vídeo, porque senão não dá tempo. Entendeu, meus amigos? Porque eu não gosto de fazer os vídeos grandes. Por quê? Porque as pessoas não gostam de escutar a palavra de Deus. Elas são muito grandes. As pessoas têm pressa em ouvir um versículozinho que bem pequenininho e sair logo. Eu não sei o que, é que essa pessoa procura. Vocês têm que procurar a palavra de salvação. Aí dentro de vocês tem uma alma, aí dentro de vocês tem um espírito. E eles precisam de quê? De salvação. Como é que vocês vão ser salvos se vocês não examinam essa escritura? E quando a gente lê pra vocês, vocês não gostam. Entendeu, meus amores? Vou aqui, fala algum sonho. Meus amores, um bom dia, eu amo vocês. Bom sábado, bom trabalho pra quem tá trabalhando. Bom descanso pra quem tá descansando. E bora lá, ó. Meus amores, eu sonhei que eu tava chegando numa cidade. Tinha uma casa, era um povoadozinho, tinha uma casa. E nessa casa, meus amores, eu entrei e lá dentro tava meus 2 filhos. Aí eu falei com ele e saí pra fora. Quando eu saí pra fora, já vi tudo destruído. No momento que eu entrei pra dentro dessa casa pra falar com meus filhos, tava tudo normal, rua normal, casa normal, tudo normal. Quando eu entro, que eu falo com meus filhos, quando eu saio pra fora, já tava tudo destruído. Tudo destruído, nada mais em pé, nada em pé. E então, meus amores, quando eu vi aquela destruição, eu olhei para cima. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos. Bem próximo de mim. Assim, bem próximo mesmo de mim. E eu fiquei assim, vale, cadê Jesus? Quando eu olho pra cima, assim, da minha cabeça, eu avistei Jesus. Eu avistei a sandália de Jesus das bordas do vestido de Jesus. Do mesmo jeito, a mesma cor, do mesmo jeito quando eu vi Jesus no sonho do arrebatamento. Do mesmo jeito. Então, aí o que foi que eu fiz? Eu chamei meu filho, eu me escorei na parede, né? Que assim, eu não fui, porque com certeza eu fiquei para pregar o evangelho. Eu disse desse jeito no sonho. E eu chamei meu filho, Johnny, vem aqui. O Johnny veio, né? Porque o Johnny rei logo se prostrou nos pés dele. O outro veio também, Rafi, logo se prostrou nos pés de Jesus. E aí, eu peguei e falei isso, né? Que eu não tinha ido com ele, porque eu tinha ficado para pregar o evangelho. Desde que Jesus já era comigo. Jesus já tinha me tirado daquela casa, já tinha me botado dentro da porta do ônibus. Mesmo na frente do ônibus, mesmo na porta do ônibus. E então, assim, meus amores, aí eu olhei pro meu filho que tava no chão de joelho, olhei pro meu filho e disse assim, Jones, agora não há mais tempo. Em piscar de olho ele vai sumir daí. Eu dizia desse jeito, eu tirava a vista do meu filho e olhava para 2 anjos que ia descendo pra terra. Esses 2 anjos, ele descia pra terra, assim que ele triscava no chão, ele ia logo tocando fogo, uma lavareda medonha de fogo branca. E o outro descia, um longe do outro, um descia no canto, o outro anjo descia em outro canto. E lá onde o outro anjo desceu, né? Lá o fogo, lá os matos eram bem sequinhos, os matos bem sequinhos. E então, meus amores, e o anjo lá nos matos e o outro tocando fogo. Vocês estão entendendo, né, meus amores? Ó, quando eu tirei a vista dos anjos, que eu voltei a vista pro canto onde eu tava mais meus filhos, aquele canto já não existia mais. E quando eu olhei para o céu, daquela destruição, eu comecei olhando, eu olhei para a destruição, tudo destruído, não vi mais nada, eu olhei para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, eu vi um homem subindo daquela destruição. Ele tinha morrido na destruição, mas ele estava subindo para o céu. E meus amores, ele estava subindo para o céu, esse homem. Ele estava de calça, ele estava de blusa. E meus amores, aí eu volto pra onde? Eu volto pra onde eu tava na porta do ônibus. Eu tirei a vista do homem e eu olhei, eu tava na porta do ônibus, um ônibus todo amarelo. O ônibus amarelo, e eu entrei dentro desse ônibus. Ele era por fora amarelo e por dentro amarelo. E na frente desse ônibus tinha o quê? Um motorista, e uma mulher e um menino. E na frente desse ônibus era muita água, mas era água de mar. Eu não via areia não, só via água, e era água do mar. Muita água, muita água, muita água. E água bem paradinha, não era água que vinha de onda não, era bem paradinha. E quando eu vi aquilo dali, né, olhei para a pista, tinha uma pista mesmo no meio e a água vinha cobrindo a pista. E lá na frente tinha uma curva com a correnteza. E a água de correnteza passando por cima da curva. Aí eu dizia dentro do ônibus, pode ter certeza, quando nós chegar ali nós vamos morrer. Eu dizia 2 vezes dentro do ônibus, quando nós chegar ali nós vamos morrer, pode ter certeza, eu dizia desse jeito. E nós ia e nós passava. Chegar lá no canto determinado, nós descia do ônibus, descia o motorista, descia a mulher e um menino. E eu, né? Eu pegava umas folhinhas verdes assim, na minha mão, pegava umas folhinhas verdes na minha mão.
E eu pego essas folhas verdes na minha mão para fazer, fosse um chá pro menino, parece que o menino tinha descido e estava passando mal. E então, meus amores, aí, ó, eu olhava pro motorista, né? O motorista, ele descia do ônibus, assim atrás tinha uma janela, tinha uma mesa, tinha umas cadeiras. O motorista que desceu do ônibus, né, ele pegava a cadeira e botava assim encostado da parede branca, que era uma parede branca, ó. A parede branca, e ele pegava a cadeira, encostava a cadeira na parede e se sentava encostado da parede, ficava bem à vontade. Eu olhava assim pra ele, ele ficava bem à vontade. Então, assim, meus amores, aí a mulher que tinha descido do ônibus, a mulher começava a fazer o quê? Ela começava a dar bebida ao motorista. Começava a dar bebida ao motorista. E eu começava a ficar inquieta, porque nós parece que ainda ia voltar para aquela destruição, ia voltar para o canto daquela destruição. E eu ficava inquieta. Eu disse assim, nós não morrimos da primeira vez não, mas nessa segunda vez agora nós morremos. Como é que a gente ia passar com o motorista embriagado? Meu pensamento era esse. E eu me acordei, meus irmãos, me acordei só para chorar. Chorei muito nesse sonho, muito mesmo. Mas vocês não ligam para aquelas coisas quando na pia não, né? Eu já lavei, mas eu não canso de colocar coisa ali, viu? Ó. Aí, ó. O primeiro, o ônibus todo amarelo. Vocês prestem atenção que nas Santas Escrituras tem o quê? O cavaleiro amarelo, que é o cavaleiro da morte. E lá no livro de Ezequiel, parece que é 26, tem o quê? O mar. A costa do mar, o Senhor vai o quê? O Senhor vai acabar com o restante da costa do mar. Eu vou ler esse versículo para vocês, mas depois eu volto aqui para o livro de Apocalipse. Essa visão, o significado. Aquele homem que morreu, não morreu, eu falei para vocês que tinha morrido o homem na destruição, e ele era o quê? Ele era uma pessoa o quê? Que ele andava caminhando com Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque o corpo dele era todo luminoso, todo luminoso. Igual Jesus falou nas Santas Escrituras, do mesmo jeito. Então, e aquelas outras pessoas, que muita gente morreu, por que eu não vi as outras pessoas subindo para o céu? Eu só vi um homem. Porque aquela pessoa estava caminhando com Jesus, ele tinha aceitado Jesus, ele tinha rejeitado as propostas do mundo, a vida do mundo, para caminhar com Jesus. Vocês estão entendendo, né? Então, quando há renúncia de todas as coisas do mundo, há salvação. Se não há renúncia das coisas do mundo, não há salvação. Se tu caminha com Jesus, mas se falta algo, por causa desse algo, tu pode perder a tua salvação. É sério a salvação, não é brincadeira. É igual você tá doente, você precisa de um remédio. Você vai tomar um remédio que vai lhe matar mais rápido? Não. Você quer tomar um remédio para lhe fazer ele ficar bom. Do mesmo jeito é a salvação. Tu tá tomando, é como se tu estivesse bebendo a tua salvação todo dia. No dia que tu deixar de beber, tu pode perder a tua salvação. Eu tô dando uma comparação. Que a salvação é igual a um remédio. Entendeu, meus irmãos? Vocês estão entendendo, né? Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Ó, aquele ônibus amarelo clarozinho, é o cavaleiro do Apocalipse. Cavaleiro amarelo. E qual é o outro? Aquele homem estava caminhando com Jesus, ele subiu para o céu, para a glória de Deus. E as outras pessoas, elas estavam andando no caminho da porta larga. E elas foram para onde? Para a porta larga. Elas pereceram, mas elas foram para a porta larga. Por quê? Porque não queriam andar com Jesus, eles preferiam a vida do mundo. E a vida do mundo tem consequências. Aqui na terra nós fazemos as nossas escolhas. Para onde nós queremos ir. E outra coisa, o abismo existe, o inferno existe, lá é quente, lá é uma coisa horrível. Mas para quem foi que Deus fez isso? Para o diabo e os seus anjos, foi para o ser humano não. As pessoas vão para lá por quê? Porque não renuncia, porque não quer saber a palavra de salvação, não quer saber de vida eterna. Acha que, morreu, acabou, não vou existir nunca mais. Não, espera aí que não é bem assim. Aí dentro de ti existe um espírito e existe o quê? Uma alma. Essa alma, ela clama por salvação, essa alma, ela anseia por salvação. Por que o ser humano tem tanto medo da morte? Por causa de quê? Porque eles temem para onde é que eles vão. A alma da gente, ela tem medo para onde ela vai. Por isso que fala e mostra para vocês ver como vocês ficam horrorizados. Por causa de quê? Porque a alma de vocês se angustia dentro de vocês, porque não sabe para onde vai. Vocês se lembram do que Jesus falou nas Santas Escrituras? Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu irei. Vós não sabem nem de onde veio, nem sabe para onde vai. Está aí o significado das pessoas temer tanta morte. Porque a alma de vocês teme o quê? Quando ela sai do corpo. Por quê? Porque se for para Deus, ela fica morta de alegre e satisfeita. Se for para o abismo, ela sabe que vai sofrer
pela eternidade. Meus amores, o negócio é sério, não é brincadeira não. Para você estar brincando com a salvação de vocês. Jesus deu uma oportunidade. Jesus deu uma chance. Cabe cada um de nós fazer o quê? O possível para conquistar a nossa salvação. Ai, que susto. Para conquistar a nossa salvação. Entendeu, meus amores? Eu amo vocês, Jesus ama vocês, fui.